Dando sequência à nossa série Tamanho Importa Sim, vamos agora comentar uma parte muito importante do desenvolvimento da genitália externa masculina, ou seja, desenvolvimento do pênis. Existem algumas etapas importantes de crescimento do pênis. Falamos sobre a gestação e demos bastante detalhes sobre o que acontece enquanto o bebê está ali dentro da barriga da mãe. Mas após o nascimento, existem também duas etapas muito importantes de crescimento. Uma logo nos primeiros meses e a outra, mais conhecida, chamada puberdade. Mas nessa nossa postagem, nesse vídeo, vamos falar um pouquinho da famosa mini-puberdade. O que é a mini-puberdade? É uma fase logo após o nascimento em que há um pico na produção de testosterona e, por isso, um grande desenvolvimento das estruturas dependentes do estímulo androgênico, ou seja, da ação da testosterona. E o que parece acontecer, e aqui é muito interessante e mostra a beleza, a mágica desse equilíbrio hormonal dentro do corpo do menino, que é quando a placenta, que produzia uma substância chamada HCG, que estimulava as células recém-formadas do testículo a produzirem testosterona, quando o bebê nasce, essa circulação placentária, obviamente, é interrompida. E aí esse estímulo que vinha da placenta cessa e há, então, uma percepção do cérebro de que, alguma coisa diferente aconteceu. O cérebro, então, produz uma quantidade significativa das chamadas gonadotrofinas. Gonadotrofinas, o próprio nome está indicando, então, substâncias que vão estimular as gônadas a produzir mais hormônio. Então, o LH e o FSH são essas gonadotrofinas produzidas pelo cérebro assim que o bebê nasce e que é responsável, esse boom, esse estímulo das gonadotrofinas vai manter uma forte produção de testosterona ao longo desses primeiros 6 meses. E parece que esse é um momento também muito importante para o adequado desenvolvimento da genitália. A minipuberdade é muito importante porque permite ao médico, assim que o bebê nasce, a verificar se está tudo funcionando bem nesse equilíbrio hormonal. Vocês lembram que anteriormente eu mencionei as desordens do desenvolvimento sexual, as diferenças de desenvolvimento sexual, ou seja, quando o médico, assim que vê o bebê recém-nascido, percebe uma anomalia na genitália, ele tem a oportunidade, nessa etapa da mini-puberdade, de fazer o diagnóstico correto e, eventualmente, de propor soluções, tratamentos que sejam efetivos durante um período em que esse tecido, o tecido genital, e estamos falando inclusive do pênis, está receptivo para estímulos externos e para um maior desenvolvimento. Então, se a gente está falando sobre o tamanho do pênis, olha como a coisa funciona. Para o recém-nascido, onde é feito o diagnóstico do micropênis, nessa fase da mini-puberdade, há então a possibilidade do diagnóstico do médico verificar o porquê isso aconteceu, se existe alguma anomalia genética, se há alguma falha na produção hormonal, ou seja, um hipogonadismo. O termo significa uma baixa produção de testosterona e qual o motivo disso, ou ainda se existe uma insensibilidade dos receptores de testosterona para justificar essa situação do micropênis. E vocês se lembram, há também a possibilidade das chamadas EDCs, das substâncias externas, a que a mãe foi exposta e por isso houve uma falha no desenvolvimento. Mas o que fica de mensagem importante, a mini-puberdade é um momento muito adequado para fazer o diagnóstico, para identificar esses distúrbios hormonais
e ter uma janela de tempo ainda efetiva para as correções, ou seja, para o tratamento adequado. Portanto, entender e reconhecer a relevância de um bom exame nesse recém-nascido, no período então da mini-puberdade, que equivale a esses 6 meses iniciais, focando exatamente em identificar alterações hormonais, anomalia das genitálias e outras estruturas, é muito importante. Esse boom na produção da testosterona que ocorre nos primeiros 6 meses, para os recém-nascidos do sexo masculino, parece ser muito importante pela diferenciação, pela formação correta de várias estruturas, inclusive da musculatura, do cérebro e de outras estruturas no sexo biológico masculino. Além disso, como chamei a atenção, é fundamental perceber que quando o diagnóstico é feito na fase da mini-puberdade, há um longo período em que os distúrbios hormonais podem ser corrigidos de maneira efetiva. Ou seja, quando há um micropênis, ou seja, um pênis notadamente pequeno e que preenche os critérios de micropênis, e vocês podem se perguntar, mas quais são esses critérios? Calma, vamos abordar isso logo mais à frente. Como medir o pênis e como fazer o diagnóstico do micropênis. É também interessante. Mas na mini-puberdade, identificando uma falha, um problema hormonal passível de correção, o médico, o profissional de saúde, tem condição de estimular o tecido peniano, que ainda tem receptores androgênicos e ainda tem células que podem se multiplicar, para compensar essa deficiência de crescimento que aconteceu no período intrauterino, para que agora, na infância e até o fim da puberdade, existam melhores condições para o desenvolvimento peniano e para que ele recupere, pelo menos parcialmente, o correto desenvolvimento desse órgão. Então, o diagnóstico correto na fase adequada pode otimizar, melhorar o impacto do tratamento, quando isso é referente à reposição de hormônios, para um maior desenvolvimento da genitália externa masculina. Então agora você já está sabendo a importância da mini-puberdade e fique preparado para a próxima postagem, onde a gente vai comentar como é feita a medida do pênis, como é feito o diagnóstico do micropênis, tudo isso envolvendo esse tema mais amplo que é tamanho importa sim. Não deixe de mandar a sua crítica, a sua sugestão, a sua colaboração, que é muito importante para mim, muito importante para que eu consiga estabelecer com vocês algo que seja produtivo, útil e que contribua com a sexualidade masculina. Mande aqui para esse e-mail a sua dúvida, sugestão ou crítica. E não deixe de visitar o site, que tem bastante coisa interessante nesse tema que é muito vasto e que infelizmente ainda é alvo de muita bobagem na internet.